A gente muitas vezes reclama demais. Ah, o cara é um mau governador, um mau presidente, um mau prefeito, um mau deputado, qualquer coisa. A gente reclama muito, né? Não está fazendo o que foi entregue. Mas muitas vezes você tem a oportunidade de votar melhor, ou se não de entrar dentro do processo político para que aquilo ali seja melhor, né? Eu digo que política é um processo de construção de melhorias. Ele nunca tá concreto, né? Ele nunca está feito, finalizado o processo de construção. Política se constrói porque aquilo que deu errado ontem, né, você pode fazer de uma outra maneira e sempre com um olhar, só, principalmente para aqueles que mais necessitam. Enfim, voltando aqui à pergunta, a gente entende claramente que a eleição, a eleição para a eleição para governador esse ano será uma eleição super disputadíssima, Arthur, sem sombra de dúvidas. E hoje a gente tem hoje uma eleição onde a governadora tem se aproximado em percentuais, estatisticamente, do ex-prefeito João Campos. Ex-prefeito João Campos. Tanto é que, se você fizer uma análise do ano passado, existia cenários que dava 40% de diferença. Hoje, as pesquisas qualitativas mostram um cenário diferenciado, uma diferença menor e uma ascendência da ascendência crescente da atual governadora Raquel Lira. Porém, em percentual, de algumas pesquisas qualitativas, ainda há uma diferença clara ainda aí do João Campos para a governadora entre 10 e 12 pontos. Há uma diferença disso. Eu estava analisando aí o porquê disso. Tem uns fatores interessantes. O João Campos partiu na frente de um processo de mídia, fez uma boa gestão no primeiro mandato na Prefeitura de Recife, soube usar isso nas redes sociais com muita profundidade, com muita esperteza, com muito profissionalismo, né? Sobre saber como é que chegava a mensagem, né, às pessoas, né? Tinha uma vantagem de também ser filho de um ex-governador, que foi bem avaliado, chegou a ser candidato a presidente da República, e muitos dizem que, se não fosse a tragédia do avião dele que caiu, que ele chegou a falecer, poderia ter sido até presidente da República. Então, e também tem um legado histórico de família política, né? A família dos Arrais. Então, isso aí já tem um caminho, mais ou menos, um caminho livre para dar passos mais largos, né? Tem um partido que há muito também comandou o governo do Estado e algumas prefeituras que são relevantes, inclusive a Prefeitura de Recife. Do lado de centro-esquerda, não são de centro-esquerda, o PSB nunca foi de esquerda, centro-esquerda, né, mas uma centro-esquerda mais progressista, isso alinha o útil ao agradável, e teve uma partida tranquila no segundo da largada, né? A largada dele é interessante devido aos bons feitos que foi, e a população entendeu naquele momento, como entende até hoje, que pode ser, sim, um bom candidato. Pois bem, dito isso, a gente entende claramente que a governadora, quando assumiu o governo do Estado, não foi um governo de continuidade, ela assumiu porque ela estava na oposição, né? Foi uma transição não de continuidade de poder, mas de finish, ou seja, de um novo governo, e ela teve que botar a sua marca e a sua cara. E isso que ela tem feito. E os frutos começaram a chegar naturalmente. A governadora tinha uma avaliação de 20 e tantos pontos até o ano passado. Hoje ultrapassa 60%, em algumas amostragens chega a 65%, sem sombra de dúvida. E na última pesquisa agora, que saiu essa semana, que foi a pesquisa do Datafolha, eu estava observando que a governadora continua em ascendência, e o João Campos, que estava caindo vertiginosamente, né? Estava com 60, aí depois foi para 67, 65, 60, 52, chegou em 50 e ficou, estabilizou em 50. Deu agora 50 pontos. A governadora, 33, 35, 37, né? Chegando até 38, com a diferença de 10, 12 pontos, ou até 15 no primeiro turno. Quando vai para o segundo turno, né, observa-se claramente que essa diferença cai para ir para 10, 9 pontos, a título de hoje.
Se você olhar essa pesquisa, no grosso modo, você vai dizer, ó, o João Campos tem uma vantagem. Sim, tem, literalmente. Mas você começa a observar o percentual dos outros candidatos. Por exemplo, Eduardo Moura, que tem de 5% a 8%. Eduardo Moura declarou ontem que será candidato a deputado federal. Eduardo Moura, vereador de Recife, do Novo, declarou que agradeceu demais as intenções de voto. Olha, o cara vereador de Recife, já surgiu numa pesquisa com 8%. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Esses votos que estavam definidos para Eduardo Moura sendo candidato, vai para João Campos? Não. Não vai mesmo. Eles migram automaticamente para Raquel Lira. Porque esses votos eram, o Eduardo Moura, todo mundo sabe, totalmente crítico e faz uma fiscalização ferrenha e pesada ao prefeito de Recife, a João Campos. Esses votos vão, naturalmente, para a governadora Raquel. Não vou dizer que vai ser na íntegra, mas digamos que vai só 5 pontos, 5% desses votos. Então, essa diferença já cai para 5%. Nós temos aí os votos de outros candidatos que pontuam 2%, 3%, 4%. Esses votos, né, existe a tendência de agregarem o percentual da atual governadora. Ora, se você fizer essa leitura simples, você já observa um cenário de empate técnico. Literalmente um empate técnico. Você pergunta, já deu você está dizendo que João Campos vai ganhar a eleição? Não. Já deu você está dizendo que Raquel vai ganhar a eleição? Também não. Eu estou dizendo o seguinte, vou repetir o que eu falei, que eu venho falando. Quem achou que a fatura estava liquidada, pode tirar o cavalo da chuva. Pode colocar a viola no saco. Teremos eleições competitíssimas. Uma competição tremenda, voto a voto. É isso que vai acontecer. A título de hoje. Só se acontecer um hecatombe, o incomensurável, coisas que você não pode mensurar, né? Aí sim. Mas se a continuar desta forma, as eleições serão totalmente disputadíssimas. E no meu entendimento, vai ser super disputada. E quem ganhar vai ser quem, no jogo do xadrez, conseguir preservar o rei, a rainha, o cavalo ou o bispo. Porque os peões vão entrar na linha de frente. Quem joga xadrez, como meu amigo Jeffter, sabe muito bem o que eu estou falando. Então, quem puder preservar mais, né, ou a torre, as suas peças principais, será o jogo de quem errar menos, para poder ganhar as eleições. Eu repito, eu tinha dito aqui a semana passada que o Eduardo Moura existia conversa de bastidores que poderia ser definir para ser candidato a governador. Tem no meu comentário. Tanto é que ontem, quando ele anunciou, ele fez até uma espécie de expectativa. Colocou lá Eduardo Moura, candidato a, e não dizia até terminar o discurso dele. Quem viu pelas redes sociais observou isso. Quando ele disse, agradeceu demais e disse, vai ser candidato a deputado federal. Vai ser candidato a deputado federal. Então, o que acontece com isso? Esses votos não vão para João Campos. E era o que mais pontuava. Vão, na próxima amostragem de pesquisas, esses votos vão para Raquel Lira. Esse percentual de votos vai para Raquel Lira. E vai fazer toda a diferença. Né? Então, o que a gente está dizendo? O João Campos está na frente, está Arthur. Né? Está na frente, sim, estatisticamente, percentualmente na frente. Mas isso não significa dizer que ele já está com a fatura liquidada. Haverá muitos ainda capítulos dessa história e a gente entende que poderá haver um segundo turno e, havendo um segundo turno, a gente vai ter uma eleição pau a pau, num linguajar bem popular, ponto a ponto e com empate técnico de percentual e a gente vai observar quem vai estar na frente numericamente. Essa é a minha concepção. E aí, tem até um alerta, que ontem o Igor Maciel, no Jornal do Comércio, disse, olha, o João já está fazendo campanha, e de fato, está andando aí, já está no sertão, coisa e tal, está para cima e para baixo. E aí, a governadora já tem que montar a sua equipe de campanha. Já tem que montar. Eu sei que ela está no governo e ajuda demais. Eu já falei isso, ajuda demais. Ela estando no governo e mostrando o que ela está fazendo, as palavras dela, deixa ela na mídia 24 horas, porque o princípio da reeleição não tem problema, é legal. E automaticamente, quando o cara está na reeleição, ele automaticamente está fazendo política e também
e também está no processo de gestão do governo, né, ou de um prefeito, ou de um presidente. Existe uma certa vantagem. Existe um lado de vantagem você estando no mandato e ainda ser candidato. Não tem a sombra de dúvida feito isso. Mas agora, eu entendo que agora chegou a hora da onça beber água. Tem que também colocar uma equipe, as equipes de políticas, de fazer campanha, de fato, literalmente, já que a lei permite a pré-campanha, atrelando a imagem da governadora e da sua boa gestão para retirar, né, justamente o crédito político, o capital político disso aí. E é isso que a gente vai observar. Então, entendo sim que o momento ainda é favorável, está favorável, e se as eleições fossem hoje, daria uma vitória ao João Campos. Mas a ascensão, a escada que a governadora vem ultrapassando as barreiras, furando a bolha da região metropolitana, onde tem aí 1.600.000 votos, né, uma média dessa aí, é o que está fazendo o diferencial. E a governadora não está para brincadeira, não. Então, é um clássico. Todo mundo diz, é um clássico, né? Enquanto isso, a gente vai observando, e quem viver verá, e essa novela a gente vai falar muito sobre isso aqui.